Calorosas saudações, e hoje em dia qualquer pessoa é cancelada por tudo e por nada. Felizmente, ainda ninguém o foi por meter like neste vídeo, portanto aproveitem esse fantástico fator para meterem like, subscreverem o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso, grupos de Telegram, WhatsApp, essas coisas todas. E têm também o meu código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. O que é que temos aqui? Isto é um momento particularmente caricato porque o José Rodrigues dos Santos foi entrevistado no Observador sobre, enfim, os seus romances ao longo da sua vida literária, não é? E houve um particularmente que gerou polémica. E porquê que gerou polémica? Porque ele falava da história que aconteceu a nível do genocídio em Auschwitz e etc. com os nazis, e ele a detalhar uma das zonas de campos de concentração e etc., ele especificou que uma das zonas tinha uma piscina. E como ele especificou isso, a malta achou que ele estava... A malta do costume. Achou que ele estava a fazer uma apologia positiva. O que era ridículo, como devem imaginar, e vamos perceber o porquê, não é? Aliás, não é difícil perceber o porquê, mas vamos ver. Tu vieste cá há um ano, em 15 de outubro do ano passado, falar deste díptico sobre Auschwitz, o mágico de Auschwitz e o manuscrito de Bickernau. Há uma nova edição a sair agora, em dezembro, pela Gradiva também, que inclui um dossiê histórico. Como é que ficou aquela polémica toda contigo? Como é que tu reagiste esta polémica toda que dizia que tu pintavas a coisa como se fosse quase um resort de férias e branqueavas um bocadinho aquilo porque só tinha uma piscina e uma biblioteca e não sei mais o quê? Passou-te ao lado? Ou... Não. Ajudou-te a vender mais exemplares, se calhar? Não, nem uma coisa nem outra. O que me, digamos, chocou é o nível da ignorância e da má-fé que as pessoas podem ter. Este livro está a ter um impacto enorme em França, no Canadá, na Bélgica, na Suíça. Tu acabas de chegar a Paris. Na próxima semana vem uma delegação de judeus canadianos para me conhecer por causa do romance. Dei agora ainda ontem estive com Ontem com a Rádio Shalom em Paris, anteontem com a Rádio Judaïque em Paris também. É preciso dizer que o José Rodrigues dos Santos fez o favor de estar aqui no Observador, acabadinho de chegar do aeroporto, e olha, na Bela, acabaram de aterrar há meia hora quase. É verdade. E aqui estão. Só uma parte, antes de continuar, não sabem o que é que me chateia? Primeiro, há várias coisas aqui que me chateiam. O primeiro é que, hoje em dia, tudo serve, mesmo escrito com a melhor das intenções. O próprio livro retrata e tem uma índole de condenação ao próprio acontecimento. Mas, e quem já escreveu poemas, eu escrevia poesia quando era mais novo, tinha esse hábito, mas quem escreve em prosa ou em poesia, seja o que for, sabe que em determinados contextos literários e escritos é necessário detalhe. E efetivamente a questão da piscina, era verdade, aquilo existia mesmo ali. E há determinadas passagens onde ele próprio, o José Rodrigues dos Santos no livro, diz que era possível ver da zona da piscina más práticas e práticas mórbidas, obviamente, a outras pessoas que estavam a acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, por esse mesmo detalhe arquitetónico, queriam cancelar o homem, que era verdade, não sei se estão a perceber, que era verdade, que é surreal. E depois há outra coisa, que é, isto acontece também por quase um sentimento de inveja natural àquilo que é ser português. Eu noto muito isso. Quando uma pessoa começa a ganhar estatuto, nomeadamente no contexto internacional, a inveja começa a corroer assim um bocado a narrativa, não é? Isto acontece com toda a gente e principalmente até com os que são os melhores. Se até com o Ronaldo aconteceu, hoje em dia já não tanto, não é? Mas mal seria. Mas eu lembro perfeitamente quando eu era mais novo e até no início da carreira dele, isso acontecia imenso. E não é bom. Não é bom, porque se há sucesso lá fora de um português, nós temos é que apoiar, não é? Onde foste exatamente lançar o mágico. E portanto o que eu encontrei aqui foi essencialmente muita inveja, muita ciumeira da parte das pessoas locais. Eu efetivamente havia uma piscina em Auschwitz e há uma historiadora que nega, e pronto, hoje fala-se no negacionismo. Sim, o negacionismo é negar a verdade. E pronto, uma historiadora que resolveu ser negacionista e negar a verdade. Quando isto está documentado, teve que ser o diretor do Yad Vashem Brasil a dizer, peço desculpa, eu já entrevistei 80 e tal sobreviventes e alguns deles estiveram nessa piscina, até tomaram banho nessa piscina. Mas e o facto de haver uma piscina não invalida nada do resto. Não branqueia, tu até dizes que depois anula mais o horror, ainda mais o horror. A incongruência do sítio que aquilo era, porque estavam, aliás, no meu romance há uma cena que decorre na piscina, enquanto o personagem está a ver o fumo dos gaseados do gueto de Lodz. E sabem o que é pior no meio disto tudo? É que
isto é quase uma perspectiva posta em prática daquilo que o George Orwell falava, não é? Hoje em dia já se torna um bocado de piada porque está toda a gente a dizer que isto é literalmente o 1984. Mas a verdade é que tudo o que foi escrito, para quem também há um filme, mas eu prefiro o livro, mas quem já leu o 1984, muitas das coisas que são escritas pelo Orwell estão a acontecer agora. E é um pouco surreal, porque parece copy-paste. Há determinado momento, não é? Que quem diz a verdade será condenado por o fazer. E a verdade é que o José Rodrigues dos Santos, por dizer a verdade, por constatar um dado histórico, sem qualquer fator positivo ou negativo relativamente a isso, que havia uma piscina, não é? Está a ser condenado, ou foi condenado, por esse mesmo acontecimento. Por dizer a verdade, não é? É porque se colocarmos as coisas desse ponto de vista, eu também posso dizer que a prisão de Caxias é apenas um local onde as pessoas podem comer e dormir de borla. E não pagam água, luz nem eletricidade. Vivem à borla. É um hotel? Epá, não é um hotel. É uma prisão. Portanto, eu acho que as duas coisas podem coexistir. Pode haver malefícios brutais contra a humanidade como existiu em Auschwitz e podia lá estar uma piscina, não é? Podia ser perfeitamente utilizada não por aqueles que eram gaseados, mas por aqueles que gaseavam, como devem imaginar. Não é? Portanto, eu não percebo qual é a complicação. Às vezes falta perceber às pessoas que duas coisas ao mesmo tempo podem acontecer. As duas coisas podem ser verdade. Pode ser um local horrendo, que era, e pode haver lá uma piscina. Que, enfim, não é incompatível, como devem imaginar. Não é incompatível. E, portanto, como é que as pessoas são tão obscurantistas e tão negacionistas, exatamente, que são capazes, historiadores profissionais, de negar a verdade e mentindo assim às pessoas? E esse negacionismo alimenta o negacionismo, porque depois cria a suspeita de que se vai tentar esconder coisas. Nós temos é que falar a verdade. E, infelizmente, em Portugal, há pessoas que têm medo da verdade e preferem a negação. Doa a quem doer, a verdade é sempre importante. A verdade é a verdade. Aliás, há umas frases do Novo Testamento, uma citação de Jesus, que ele diz: a verdade libertar-te-á. E nós só temos é que dizer a verdade. E depois o que fazemos com ela é com cada um. Exatamente. Muito importante este comentário importante. Isto é curioso, sabem? Porque este pequeno exemplo que o José Rodrigues dos Santos dá sobre o seu livro em questão, isto já foi há um ano e tal, ou qualquer coisa assim do género, ou há 2. Mas este pequeno exemplo que ele aqui dá é curioso porque se repercute no resto da sociedade, em vários tópicos, quer seja a nível político, quer seja a nível económico, porque hoje em dia há uma tentativa de reescrever a história comparativamente àquilo que aconteceu no passado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A história é escrita pelos vencedores. E tecnicamente não deveria ser assim, porque a história foi o que ela foi e não deve ser alterada consoante quem ganha ou perde num determinado período conjuntural. E isso muitas das vezes acontece, que é o que está a acontecer agora. Por exemplo, com a questão dos descobrimentos portugueses. É visto como um malefício brutal, muito visto de uma forma one-sided, ou seja, só temos uma lente de observação pejorativa para com o acontecimento dos descobrimentos, quando na verdade houve coisas muito positivas perante o próprio acontecimento dos descobrimentos em si. O início da globalização a uma escala global, o facto de haver investimento não só nos países colonizados, mas também nos países à volta e essa possibilidade de desenvolvimento, e até nos dias de hoje as boas relações que existem. Não é? Portanto, parece-me um pouco... E a verdade não vem ao de cima. Por exemplo, ainda nos descobrimentos, até vou dar outro exemplo, agora lembrei-me disto, não é? O Brasil, por exemplo, estão sempre a dizer e tal, devolvam o nosso ouro. Mas na comercialização do ouro do Brasil, Portugal só recebia 20% desse mesmo ouro. E para se ter noção, o valor do ouro que Portugal deteve na altura dos descobrimentos é o equivalente a que um brasileiro normal, ou os brasileiros normais, classe média, classe baixa, classe alta, os brasileiros em geral, pagam em 9 dias de impostos, hoje em dia. O valor do ouro que Portugal tinha na altura é o equivalente a 9 dias de pagamento fiscal que os brasileiros têm nos dias de hoje no Brasil. E isto é verdade, só que depois não querem ouvir e preferem a narrativa da condenação de um lado ou do outro, que é exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Acho também que estas polémicas muitas vezes ajudam a vender os livros, também é bom. Mas não é por vender, é para esclarecer as coisas. O problema da polémica é que a polémica mostra obscurantismo em pessoas que se dizem iluminadas. Isso é que é extraordinário. Quando nós vemos há uma observação, uma vez eu li um livro sobre ciência que dizia assim: a frase que um cientista mais diz quando faz uma grande descoberta não é eureka, é olha, que estranho. É quando nós, ao observar a realidade, vemos alguma coisa que sai fora do quadrado. Claro. Por exemplo, no caso de Auschwitz,
ou do Holocausto. Quando é o julgamento do Eichmann, em Jerusalém, a Hannah Arendt, que era uma filósofa judia... Hannah Arendt, muito interessante. Recomendo vivamente a leitura e muitas das vezes quando eu falo de ditaduras faço sempre a diferenciação entre o autoritarismo e o totalitarismo. Recomendo vivamente porque muitas das vezes o meu fundamento advém da própria Hannah Arendt. Recomendo. Muito bom. Foi a Jerusalém para assistir ao julgamento. E então ela olhou para o Eichmann e percebeu que era um homem banal, um homem normal. Sim. E é ele que falou no conceito da banalidade do mal, não no sentido em que o mal se tornou banal, mas de que o mal era cometido por pessoas banais. Sabiam que na União Soviética houve surtos psicóticos enormes e até alguns suicídios de pessoas que trabalhavam nos gulags quando perceberam e se realizaram elas próprias que o que estavam a fazer era completamente desumano. Ou seja, a banalização do mal de um ponto de vista psicossomático, no sentido em que uma pessoa normal pode praticar o mal, isso aconteceu em vários acontecimentos ao longo da história. Na União Soviética, então, há aqui o exemplo também da Alemanha nazi, claro, mas na União Soviética até é um caso ainda maior do ponto de vista quantitativo, porque vários guardas dos gulags e etc., quando perceberam aquilo que tinham feito e que estavam a fazer, quando tudo aquilo acabou, muitos deles pifaram. Mas claramente. Isto é muito mais comum do que se pensa. E, portanto, esse é o momento em que ela diz, olha que estranho, não é um momento eureka, olha que estranho. E ela diz isto, que desencadeia-se uma polémica, claro, a tentar negar, depois vem os sobreviventes dizer, não, mas o que ela está a dizer é verdade. Eles eram pessoas normais, não eram psicopatas. Acreditavam e agiam conforme umas teorias. E esta observação da Hannah Arendt teve um efeito que foi, na América, há um psicólogo judeu, que é o Stanley Milgram, da Universidade de Yale, que lê estas observações da Hannah Arendt e então começa a fazer experiências que são muito conhecidas, são experiências da obediência à autoridade, em que ele demonstra que 80% das pessoas são capazes de torturar seres humanos, seus semelhantes, se obedecerem a ordens de pessoas com autoridade, acreditando que estão a fazer para o bem. Exatamente. Não é? Uma pessoa boa não é uma pessoa que não conhece o mal, uma pessoa boa é uma pessoa que conhece o mal, mas mesmo assim decide praticar o bem. E é aqui o que se refere. Portanto, se nós estivermos na nossa ingenuidade psicológica de não conhecer o malefício que podemos fazer ao outro, aí nós iremos praticar o bem, mas é por desconhecimento daquilo que é o mal. Agora, alguém que tenha conhecimento das duas realidades, mas mesmo assim consegue perspectivar que tem que escolher um lado relativamente ao outro, aí a coisa já muda de figura e aí falamos efetivamente de uma pessoa boa. Há um raciocínio muito interessante numa palestra do Peterson, não sei precisar qual é que é, do Jordan Peterson, mas em que ele fala sobre isto entre a diferenciação do bem e do mal. Eu até creio que é numa das séries bíblicas que ele tem, quem tiver curiosidade acho que consegue encontrar aqui no YouTube, creio que são 12 ou 24, não sei se há 12 ou 24 episódios, enfim, tem vários, mas que pesquisem porque ele faz essa diferenciação de forma muito peculiar e muito interessante. E nós vamos encontrar o mesmo raciocínio no comunismo, conforme, aliás, Alexander Solzhenitsyn chama a atenção no seu livro O Arquipélago de Gulag, que é a epígrafe do meu segundo romance, o manuscrito de Birkenau, quando Solzhenitsyn diz, a certa altura, para fazer o mal, a primeira condição necessária é acreditar que estamos a fazer o bem. Exatamente. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, os momentos em que se contradiz a ideia que nós temos feita sobre o assunto, não é para nós, se formos bons investigadores, não é para nós rejeitarmos e fingir que aquilo não está lá, Exatamente. é para nós percebermos, curioso, porque é que esta dissonância existe? Porque é que esta discrepância existe? E analisar e ir à causa das coisas. E é isso que eu acho que muitos investigadores em Portugal são incompetentes. Não têm a honestidade intelectual e a sagacidade para, perante o imprevisto, analisar o imprevisto em profundidade, não preferem negá-lo e entram então em negacionismo. É uma boa resposta, ainda por cima, porque não sei se estão a reparar, mas atrás do José Rodrigues dos Santos está a aparecer o rodapé na televisão a dizer novos casos da doença do Batman. E foi nessa altura da doença do Batman que havia muita a questão de chamar aos outros negacionistas, etc, etc. E é curioso aqui, não é? Porque o negacionismo serve como uma limitação do debate sobre determinado tópico. Assim como hoje existe o fascista, o extrema-direita, o radical, o que quiserem. Porque aí vocês cortam a possibilidade de argumentar com uma pessoa que tenha uma visão diferente da vossa, mas que é igualmente válida. Perspectivas diferentes poderão levar a um consenso, que é o que falta um pouco perceber nos dias de hoje.
Ou tem medo das repercussões, também acontece. Sim, porque a certa altura mitifica-se um local, não é? Mitifica-se uma ideia e depois quer-se impor pela goela abaixo uma ideia que é mitificada. E o trabalho do investigador não é esse. O trabalho do investigador é investigar, é apurar os factos e é expô-los à luz do dia. E transmiti-los. Muito bem. José, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos para a conversa. Na segunda parte do Convidado Extra, vamos ainda falar de matadores e crueldade humana. E termina aqui, pronto, eles depois vão para o intervalo. Mas era um pouco o que eu queria mostrar, até porque o José Rodrigues dos Santos fala ali do exemplo comunista, não? Em que depois eu tinha falado mais aprofundadamente, mas o exemplo comunista até é interessante, porque ele diz ali a determinada altura de que a melhor forma de pôr as pessoas a praticar o mal é fazê-las crer que estão a praticar o bem. E isso é um argumento que vários académicos explicaram como a razão principal do fascismo ter resultado como resultou. Porque as elites políticas dos regimes fascistas, comunistas também, mas mais dos fascistas, muito mais na visão heterodoxa marxista dos fascistas, em que o objetivo era fazer crer às massas que o objetivo delas era o mesmo objetivo que a elite política fascista. E o mesmo se passa aqui, não é? Se o mesmo objetivo da elite política for praticar o mal perante determinado grupo ou determinada pessoa, a maneira mais fácil não é obrigar as massas, fazendo-as acreditar que estão do lado oposto, mas que têm que obrigá-las só porque sim, é fazer crer às massas que estão do mesmo lado que as elites políticas que querem praticar o mal e obrigá-las a fazerem isso, mas porque elas sabem ou querem fazer por vontade própria, não é? Enfim, o Jorge Borrell fala disto para quem quiser, mas é interessante. Meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.